Hoje vamos abordar sobre o paracetamol. O paracetamol está indicado para analgesia e para febre? O paracetamol tem que ser usado cuidadosamente nos casos de doença hepática grave, doença renal, alcoolismo crônico e desnutrição? Nós vamos estar respondendo estes questionamentos aqui para você e buscando trazer informações que possa te ajudar no seu tratamento com este medicamento. Antes de começar, inscreva-se, dê o like e ative o sino para receber notificação quando a gente postar um vídeo novo. O paracetamol pertence ao grupo de medicamento analgésico e antitérmico segundo a literatura. O paracetamol tem vários nomes comercial que representam este medicamento. Alguns destes nomes são Dorico, Fervex, Trifen, Tylenol. Este medicamento pode ser encontrado disponível em associações com outros medicamentos. Quanto às apresentações do paracetamol, este medicamento vem na forma de comprimido, frascos, sachê e envelopes. São comprimidos de 125 mg, 250 mg, 325 mg, 500 mg, 650 mg ou 750 mg. Temos também em frascos com 10 ml, 15 ml e 20 ml. O frasco de 10 ml com uma concentração de 100 ou 200 mg por ml, sendo o frasco de 15 ml com uma concentração de 200 mg por mililitro. Podemos acrescentar em nossa lista o frasco em gota com um volume de 20 ml, com uma concentração de 100 mg por ml de solução oral. Outra forma de apresentação, em sachês de 500 mg, nos sabores mel e limão. Identificamos também na forma de frascos com 160 mg em 5 ml de suspensão infantil. O paracetamol vem na forma de envelopes com 500 mg de pó para solução oral. O que é importante para o nosso entendimento e conhecimento é saber sobre propriedades e mecanismo de ação do paracetamol. O paracetamol tem ação analgésica e antipirética. O que são medicamentos que têm ação analgésica? Sabe-se que ele diminui a ação das prostaglandinas a nível do sistema nervoso central e atua em menor grau bloqueando a geração do impulso doloroso ao nível periférico. Quanto ao efeito antipirético, a classe dos medicamentos com ação antitérmica, também chamada de antipirética, serve para combater a febre, atuando no hipotálamo para voltar a reduzir o limiar térmico no organismo e estimular a perda de calor. Sendo que o paracetamol não tem nenhuma propriedade anti-inflamatória significativa. Quanto à distribuição deste medicamento em nosso organismo, neste caso estamos falando da farmacocinética do paracetamol. Ao administrar por via oral, este medicamento é bem absorvido. Contudo, o metabolismo ocorre no fígado, em torno de 85% a 95%. Os metabólitos podem ser tóxicos nas situações de superdosagem, sendo o início da ação vai ocorrer de 2 a 1 hora, tanto para efeito analgésico e antipirético, ou seja, para dor e febre. O efeito máximo vai ocorrer de 1 a 3 horas, sendo a duração do efeito vai ocorrer de 3 a 4 horas. Podemos dizer que a eliminação deste medicamento ocorre por via renal, ou seja, todo o medicamento vai ser eliminado pelos rins do paciente. Além destes pontos fundamentais, o paracetamol tem meia-vida de 4 horas. Quanto às indicações do paracetamol, está indicado para dor leve a moderada. Este medicamento está indicado para febre. O que é dor leve a moderada? Numa escala universal de dor, a escala visual analógica de dor, chamada de EVA, que vai de 1 a 10, sendo a classificação de 1 a 3 é dor leve, de 4 a 6 é dor moderada e de 7 a 10 é dor severa. Neste caso, vamos considerar que o paracetamol está indicado para dor leve e moderada. No caso da febre, o que é a febre? A febre é uma elevação normal da temperatura do organismo que ocorre como fator de proteção contra uma infecção. A infecção gera a liberação de células inflamatórias que agem no hipotálamo, levando ao aumento da temperatura. Sendo as contraindicações são hipersensibilidade prévia, ou seja, o paciente que tem alergia a este medicamento. Hipersensibilidade se refere às reações excessivas, indesejáveis, danosas, desconfortáveis e às vezes fatais produzidas pelo sistema imune normal. Algumas formulações que contêm álcool, aspartama, sacarina,
açúcar ou tartrazina, e devem ser evitados em pacientes com hipersensibilidade ou intolerância a estas combinações. Quanto à posologia, use cuidadosamente nos casos de doença hepática grave, doença renal, alcoolismo crônico e desnutrição. Quanto às interações do paracetamol, na interação de paracetamol e analgésico anti-inflamatório, incluindo ácido acetilsalicílico, pode correr possível maior risco de reações adversas renais. Recomenda-se evitar o uso concomitante crônico. O uso indiscriminado de paracetamol pode levar a eventos adversos graves, incluindo hepatite medicamentosa e morte. Uma vez utilizado para alívio de dores e febre, devem ser observadas a dose máxima diária de paracetamol e o intervalo entre as doses recomendado em bula para cada faixa etária. Na interação de paracetamol e anticolinérgicos, pode ocorrer o retardo ou diminuição do efeito do paracetamol. A interação de paracetamol e os seguintes medicamentos, como barbitúricos, carbamazepina e rifampicina, têm maior risco de hepatotoxicidade e possível diminuição do efeito terapêutico. O aumento dos níveis sanguíneos do paracetamol e possível maior risco de hepatotoxicidade, recomenda-se evitar o uso concomitante crônico. A interação de paracetamol e varfarina pode causar possível maior risco de sangramentos, nos casos de doses altas de paracetamol, maior que 2 gramas ao dia. A interação com zidovudina causa a diminuição do efeito dessa droga. Quanto aos cuidados que temos que ter ao usar o paracetamol são: instrua o paciente a tomar a medicação conforme recomendado e não interromper o tratamento, sem o conhecimento do médico, ainda que melhore. No caso de gravidez, confirmada ou suspeita, ou ainda, se a paciente estiver amamentando ou planejando amamentar, o médico deverá ser comunicado imediatamente. Recomenda-se cautela também nos casos de doença hepática grave, doença renal, alcoolismo crônico e desnutrição. O paciente tem que ser orientado quanto às reações adversas mais frequentes relacionadas ao uso da medicação, e na ocorrência de qualquer uma, principalmente as incomuns ou intoleráveis, o médico deverá ser consultado. No caso do uso do paracetamol, o paciente tem que evitar o consumo de álcool e uso concomitante de ácido acetil salicílico ou de outros AONS, como também de qualquer outra droga ou medicação, sem o conhecimento do médico, durante a terapia. Antes da administração do paracetamol, avalie reação de hipersensibilidade à droga, ao ácido acetil salicílico ou aos outros anti-inflamatório não esteroide. Avalie também no caso de gestação ou lactação, disfunção hepática ou renal, história de alcoolismo. Durante a terapia, avalie as reações adversas e, na presença de qualquer uma delas, suspenda o uso da medicação e comunique imediatamente ao médico. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sino e dê um like.